nós vamos dar continuidade ao presente contínuo ou presente progressivo que a gente já viu. Já tem um vídeo aqui sobre isso, foi 2 semanas atrás a aula. Só que hoje a gente vai ver na afirmativa e na negativa, ok? Então, antes da gente começar realmente a gramática, vamos ver um pouquinho do vocabulário, né? E aí eu vou dar essa dica, deixa eu aumentar aqui, que eu acho que tá um pouco pequeno, pronto. Então, a minha dica é que você coloque no tradutor, né? Ou veja esse vídeo, repita comigo, óbvio, e ouça o áudio 3 vezes cada uma. Então, let's bora? Vamos fazer isso agora? Então, você repete aí comigo. Address, address. A jacket, a jacket. Jeans, jeans. Pants, pants. Shoes, shoes. A skirt, a skirt. Sneakers, sneakers. E não é o chocolate, porque sneakers são tênis. Porque sneakers não se escreve assim o chocolate, tá? Mas fica a dica. Socks, socks. A top e a t-shirt, ok? Que é uma camiseta. Qualquer dúvida, a tradução tá aqui. E isso aqui são clothes. Clothes são roupas, ok? Roupas. Então, a primeira questão aqui, o que é socks? O que são socks, né? Calças, meias ou vestidos. Então, vocês vão ver aqui, ó, socks, tarará, e vão marcar aqui, né? Right? Ok. Então, agora a gente vai começar a parte gramatical. Esse foi o vocabulário. Né? Então, present progressive, que a gente já viu, or continuous, é o que está acontecendo agora. Então, o que está acontecendo agora? Eu estou falando, você está me vendo, você está assistindo a aula, você está estudando, certo? Então, o present continuous ou present progressive, em português, presente contínuo ou progressivo, é um tempo verbal usado para indicar ações que estão em progresso no presente. Por isso, progressive, ok? Progressivo, em progresso. No presente, no momento da fala. Então, são situações temporárias, ações contínuas que estão acontecendo. É comum usarmos advérbios de tempo nas frases para especificar o tempo. Por exemplo, now, que é agora. At the moment ou at this moment, que significa no momento ou nesse momento. E at present, que é no presente, atualmente, e por aí vai. Tem outros, mas eu botei só esses para ficar claro para vocês não terem muita coisa para decorar. Exemplos. She is talking to her mom now. Ela está falando com a mãe dela agora. Are they studying at the moment? Eles estão estudando no momento? Então, como você pode perceber, ó, talking tem ing, que foi o que a gente falou na outra aula, mas a gente vai dar uma revisada aqui. Falando tem NDO. Studying tem NDO, estudando. Então, esse é o gerúndio, tá? Esse é o gerúndio. É, como a gente chama, comendo, falando. Ó. She is American, but she isn't living in Canada. But she is living in Canada at present. Então, ela é americana, mas está morando no Canadá. Ó, living, morando, NDO. Então, na língua portuguesa, o present continuous tense é o modo indicativo do presente contínuo, que corresponde ao nosso gerúndio, que nem eu acabei de falar. E as terminações ando, andando, levando, achando, endo, comendo, ardendo, fazendo, e indo, gerindo, caindo, sorrindo. Ok? Então, NDO. Estrutura. Como é que a gente forma, né? Como é que na frase vai ficar? O present continuous é composto por um verbo principal, mais um verbo auxiliar. Então, utiliza-se o verbo to be. Quem lembra do verbo to be? Aí depois vocês vão falar assim, eu não sei por que eu vejo o verbo to be. Todo ano é a mesma coisa. Tá bom, mas você sabe o verbo to be? Não, porque tem gente que vê todo ano, mesmo assim não sabe, né? Então, para de reclamar. Então, aqui a gente vai usar o verbo to be como auxiliar. E o verbo principal é a acrescida terminação ing.
Então, como é que vai ficar na afirmativa? Sujeito mais o verbo to be, mais o verbo de ação com ing, por exemplo, falando, ficaria eu estou falando agora. Mais o restante da frase, que seria o agora. Pode ser outra coisa. Eu estou falando com você agora. Então, com você agora seria o restante da frase. Exemplo. She, que é o sujeito, is, que é o verbo to be. She is. Com o verbo com ing, watching, que é assistindo, e TV, que seria o restante da frase. She is watching TV. Na negativa, você acrescenta o not depois do verbo to be, né? Então, ficaria sujeito, verbo to be, not, ing, restante da frase. Exemplo. She is not watching TV. Só que eu já expliquei, quando eu expliquei verbo to be, que o is not é a mesma coisa que isn't, porque você junta isso com o not, fica isn't, tá? E aí bota o apóstrofe para contrair. E na interrogativa, gente, na interrogativa inverte. Então, o verbo auxiliar, que é o verbo to be, vai para antes do sujeito. Então, ó, verbo to be, sujeito, verbo com ing, restante da frase e o ponto de interrogação. Porque é uma pergunta. Na interrogativa é uma pergunta. Exemplo. Is she watching TV? Is she watching TV? Ela está assistindo TV? Só que a gente não vai focar hoje na interrogativa. A gente vai focar na afirmativa e negativa nesse formulário. Então, atenção, pay attention. Pay attention. Nas frases afirmativas, podemos usar as formas contraídas do verbo to be. Então, I am, você pode botar I'm, you are, your, he is, his, avião, oi. Vai passar? Passou? Passou. She is, fica she's, it is, it's, you are, your again, porque esse you aqui é do singular e esse you aqui é do plural, tá? Então, aqui é você e aqui é vocês. You are, we're e they are there, tá? Nas frases negativas, podemos usar as formas contraídas do verbo to be, mas o not. Então, I am not é o único que não contrai. Então, you are not, aren't, e is not fica isn't. Com todas as outras pessoas a mesma coisa. Então, observação, nos textos mais formais, sejam acadêmicos ou científicos, as formas contraídas não são usadas. Então, se você for escrever um texto mais formal, você não vai usar aren't, você vai usar are not. Se você for escrever you are, your, você vai escrever you are, porque não é utilizado a contração. Então, vamos observar aqui o quadro na afirmativa e negativa, aqui nesse quadrinho amarelo. Então, ó, I'm singing karaoke now. Ó, o ing aqui de azul. Na negativa, I'm not sitting on a couch. Eu não tô sentada num sofá. Eu tô sentada numa cadeira. Minha cadeira de presidente. So comfortable. Mas não. Anyway, brincadeira. E aqui nesse quadrinho também tem o I'm, que é igual a I am. Tudo que eu falei tem nesse quadrinho aqui. Só que pode ficar mais visível para você. Então, eu botei o quadrinho para quem é visual, né, ter mais esse recurso aqui. Então, aqui, olha, tem um exercício que já está feito, mas só para você lembrar, né, que a gente já viu isso aqui. Então, tem o verbo, aqui tem um quadradinho para você lembrar, que é o verbo mais o ing. Então, ó, Aaron is ou isn't eating a sandwich? Aí tinha uma imagem, que eu não sei porquê, eu não botei aqui. Por isso que já tá com a resposta, tá? Então, Aaron is eating a sandwich. Ele está comendo um sanduíche. Tina isn't singing. A Tina não tá cantando. E Aaron and Tina aren't kissing. Então, eles não estão se beijando. Isso aqui é um exemplo de exercício, né? Acima tem um exercício de exemplo a partir de uma imagem que não teve como colocar aqui no form, pois a qualidade ficou muito ruim. Aí eu deixei de exemplo para você. Então, present progressive. Quais são as regras? Que isso daqui a gente já viu. Eu vou falar muito rápido, tá? Quando termina com e tem uma consoante antes, retira-se a vogal e acrescenta o ing. Exemplo, dance. Termina com vai
Vai ficar dancing, com ing. Take, taking. Make, making. Come, coming. Exemplo, verbo to be, being, né? Que daí não tira o be. Porque isso daqui, ó, é a atenção. Não é muito comum usar verbos de estado. Por exemplo, agree, que é concordar. Eu estou concordando com você, não é muito usado. Precisando também não. Acreditando, sabendo, gostando e etc. Então, são verbos de estado. Estado presente, por exemplo. Eu estou gostando de você agora. Não, eu gosto de você ou eu não gosto de você. É isso, tá? Vocês podem até usar eu estou gostando da aula. Só que daí isso em inglês não é muito utilizado. Fica a dica. E quando o verbo termina com IE, corta o IE por Y. Estranho, né? Mas é isso mesmo, tá certo. E aí bota o ING. Exemplo, die, que é morrer, vai ficar dying com Y. E lie, lying, com Y. Quando é monossílabo ou dissílabo, é só botar e CVC, né? Terminar com consoante, vogal, consoante. E aí bota o ING. Swim, swimming. Travel, traveling. Cut, cutting. Run, running. Sit, sitting. Tudo com duas consoantes no final, porque segue a regra CVC, que é consoante, vogal, consoante, e você duplica a última consoante, você repete, tá? Sobre esse verbo aqui, eu falei no outro vídeo sobre present continuous. Então, se você não viu, tem na plataforma, mas tem no meu canal aqui do YouTube também. Então, você dá uma olhada e vê porque tem uma exceção sobre esse verbo aqui, que eu não vou falar aqui agora, tá? Porque eu já expliquei. Então, exceção 1. Quando a última consoante é W ou X, ela não é dobrada. Então, snow, que é nevar, não vai dobrar, porque 2 Ws vai ficar uma coisa super louca. Então, snowing não fica com 2 Ws. E to fix, fixing também não vai ter 2x, porque vai ficar uma coisa louca. Não tem também. Exceção 2. Se a sílaba tônica for a primeira, não dobra a letra final. Acrescenta somente o ing. Então, open, que é opening, e happen, ó, open. A primeira é tônica, é a forte. Happen. Então, happen, a primeira é a forte. Então, aqui não vai dobrar. Happening com o NG só, com o N só. Também expliquei isso aqui no outro vídeo, ok? Vamos para o exercício, que eu sei que é o que você quer fazer logo, mas eu precisava dar a explicação antes. Então, aqui tem um exercício. Look at the people, ok? Então, você vai botar aqui só o is wearing ou isn't wearing, né? Que tá vestindo ou não tá vestindo as roupas que a gente viu lá no vocabulário. Acredito que a única coisa que não tinha no vocabulário é esse cap, que é boné. Olha, por sinal, eu tenho um aqui. Só que esse aqui não é um boné normal, mas tudo bem. É o boné do Super Mario, porque eu estava fazendo um vídeo sobre gamificação. Então tá aqui do lado. E aqui tem todas as... O resto tem no vocabulário que a gente viu. Se você ficou com dúvida, volta e assiste de novo, tá? Então, vamos ver aqui. Tina. Address. Vai completar com wear, que é usar ou vestir. Então, a Tina tá usando ou não tá usando um vestido? Então, is wearing ou are wearing? Bom, Tina é uma mulher. A gente poderia trocar por she. Então, o verbo to be vai ser she is ou she are. A gente já viu isso? Então, você marca aqui qual que você acha que é certo. Não vou dar a resposta. Ace e Miriam são dois nomes bem diferentes, mas são duas pessoas. É isso que você tem que saber. São duas pessoas. Então, eles estão, ó, são duas pessoas, eles, né? Eles em inglês é they, they. Então, eles estão usando jeans. Então, they is wearing ou they are wearing. Lembrar do verbo to be e ver o que você vai marcar. Lindy e Muriel também, dois nomes, usando vestidos. Então, isn't wearing ou aren't wearing. They isn't ou they aren't. Qual que você vai marcar aqui? E aí você vê e marca, tá? Ou um ou outro. Eu cliquei sem querer, agora não vai sair. Vai ficar assim. Vou deixar aqui de presente para vocês. Fica a dica. Present progressive or continuous, exercício 2. Exercise 2.
Então, let me see here. O que eles estão fazendo? Escreva de acordo com os prompts, que é isso aqui, né? Então, ó, qual é a frase errada de acordo com a figura? Bom, eu vou explicar primeiro aqui esse exemplo. Tem Sean, que é esse rapaz aqui, e ele tá... Você tem que fazer uma frase com play the piano. Play the piano. Ele não tá tocando o piano, ele tá tocando a guitarra ou o violão, whatever. Guitar pode ser os dois, depende do contexto. Como tem o texto aqui em cima, eu não tô conseguindo ver, mas eu acho que é guitarra pela forma, né? Então, Sean isn't, ele não está playing the piano. Ele não tá tocando piano. He's playing the guitar. Então, aqui a gente fez duas frases, uma na negativa, uma na afirmativa. Agora com a Laura. Laura have a burger. Só que isso aqui não é um burger. Então, Laura não tá comendo hambúrguer. Ela tá comendo sanduíche. Então, vamos ver aqui. Qual é a frase errada de acordo com a figura? Laura isn't having a burger. Laura is having a burger. Ou she is having a sandwich. Então, a Laura não tá comendo hambúrguer. Tá certo? Porque ela tá comendo sanduíche. A Laura tá comendo hambúrguer. Tá errada. É essa aqui, tá? Vou dar só essa resposta aqui, só esse caldo para você hoje. She's having a sandwich. Tá certa também, tá? Então, ó, ela não tá comendo hambúrguer. Ok. Ela tá comendo sanduíche. Ok. Agora a outra. Vamos ver o que você vai marcar aí. Qual a frase errada de acordo com as figuras? Então, Liz and Zoe are studying. They aren't studying, they are talking. Então, a 3 aqui. Elas estão estudando? Não sei, o que você acha? Elas estão conversando? Provável, né? Então, qual que você vai marcar aqui que tá errada, que elas não estão fazendo? O que elas não estão fazendo, não. Que não condiz com aquela frase, com aquela foto. E a 4 a mesma coisa. Qual que é a errada? He's dancing, ele tá dançando. Ele está cantando karaokê. Ele não está cantando karaokê e ele está cantando karaokê. Então, nessa imagem aqui, qual que é a errada, né? Qual que é a errada? E aqui tem o exercício 3, que vai completar na afirmativa ou na negativa, tá? Então, Laura, a t-shirt na afirmativa. A Laura está usando uma t-shirt, uma camiseta. Então, vai ficar Laura isn't wearing a t-shirt na afirmativa. Laura is wearing a t-shirt ou Laura are wearing a t-shirt. Laura é she. Qual é o verbo to be para she? E aí você vê na afirmativa qual que você vai marcar. Phoebe and Cindy. Phoebe de Friends. Por isso que eu estou aqui com a minha blusa de Friends. Ai, foi Friends The Reunion. Dia 27. Amei. Mas enfim, só curiosidade. Vamos continuar aqui. Na negativa, Phoebe and Cindy in pants. Então, elas não estão usando calços. Como é que vai ficar? They isn't, they are ou they aren't. Lembrando que Phoebe e Cindy são duas pessoas, então eu posso trocar por they, que nem eu fiz aqui, tá? E Carl, que é uma pessoa só, que é he, porque é um homem, a green t-shirt. Então tá usando, ele não tá usando, porque ele quer na negativa, uma camiseta verde. Então, he isn't wearing, Carl is wearing ou Carl are wearing. Qual que é a certa? E aqui tem exercício extra, que é somente para treino mesmo, para quem quiser fazer. Então, tem um texto aqui e tem a imagem. Eu sei que tá pequeno, mas você pode fazer o seguinte, olha, aumentar aqui fica grande, oh my gosh. E aí você pode ler esse texto aqui sobre essa imagem e tá falando várias coisas sobre essas pessoas. É legal para treinar o seu vocabulário e o seu reading. Seu reading, que é a sua leitura, tá? E tem aqui duas expressões também, que é all the rage e come on. All the rage é tipo assim, caraca, tá em alta, oh my gosh. E come on é, vamos, qual é, bora. E tem outro exercício extra here, vou diminuir que ficou muito grande. Extra, que é de escrita, writing, ok? Então, somente para treino mesmo. Então, escreva o que a sua família está fazendo
agora, né? Você vai ver, agora não, mas quando você estiver fazendo exercício. Use as expressões abaixo, que pode ser na afirmativa ou na negativa. Então, aqui tem exemplo, tá? Tem cook, que é cozinhar, listen to music, ouvir música, sleep, que é dormir, watch TV, do homework, play computer games, study, work, ok? Então, dad, o que o papai está fazendo? I think my dad is working now. Eu acho que o meu pai está trabalhando agora. Sua mãe, sua irmã, seu irmão, seu melhor amigo. Então, aqui é um exercício extra para você treinar a sua escrita, se você quiser, ok? E aí você envia o vocabulário quando você terminar, que está dizendo que eu estou com saudade, I miss you. Envia e vê quantos você acertou, ok? Então, eu espero que tenha ficado claro. E é isso de Present Progressive. Até a próxima aula. See ya! Bye!